Olá investidores, sejam muito bem-vindos à final da nossa Copa de Fundos Imobiliários aqui do canal eMoney. Para quem acompanha o canal sabe que a gente está há 4 domingos fazendo a Copa de comparação de fundos imobiliários aqui no canal. Vou deixar um card aqui para ver o dia anterior, que a gente compara lajes corporativas, FOFs, agências bancárias e fundos de CRIs. Mas a gente vai chegar agora na grande final, hoje que é a final da Copa do Mundo, a gente vai ter a final também do nosso campeonato aqui do canal eMoney. O vídeo de hoje deu muito trabalho para a gente editar, deu muito trabalho também para a gente comparar 32 fundos imobiliários. Só hoje a gente vai ter 8 comparações, então eu peço para você clicar no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. E aqui vocês podem ver os finalistas aí que a gente tem de logística, então a gente vai ter esses dois fundos aí na final de logística, esses dois fundos na final de lajes comerciais, shoppings, FOFs, fiagros, agências bancárias, fundos de CRIs e fundos residenciais. Então a gente vai ter a grande final de todos esses segmentos de uma única vez. E veja o final desse vídeo, porque eu vou mostrar no final do vídeo a escalação dos campeões, os fundos que venceram aí em cada categoria, em cada segmento. No nosso primeiro confronto de hoje, dois fundos de logística, o XPLG contra o VILG. Como a gente pode ver, são dois fundos de logística. O PVP a gente pode ver que está muito próximo, de 0,83 e 0,84, então o XPLG levou essa por apenas 0,1 né, de PVP, então está um pouco mais barato nesse momento. Em questão de dividend yield, o VILG levou essa, porque o VILG tem um dividend yield de 8,89, enquanto o XPLG tem 8,60, então estão muito próximos. Em questão de ativos, a gente pode ver o XPLG com 13 e o VILG com 16, então o VILG levou mais essa. Em questão da distribuição, a gente pode ver que o XPLG tem 6 estados, enquanto o VILG em 7, então mais uma para o VILG. Em questão de gestão, nenhum pontua porque tem a mesma gestão. As taxas também são as mesmas, então nenhum vai pontuar. A performance também são as mesmas, nenhum vai pontuar. A vacância, a gente pode ver aqui que o VILG não tem nenhuma vacância, enquanto o XPLG tem uma vacância de 8%. Então, mais um pontinho aqui para o VILG. Data do IPO, a gente pode ver que a data do IPO é muito próxima, então é questão de um mês, se eu não me engano, o IPO dos dois, então nenhum vai pontuar. Em questão da liquidez, a gente pode ver que a liquidez é um pouco maior do XPLG, então mais um pontinho aqui para o XPLG. Então nessa, quem acabou vencendo foi o VILG. O VILG levou por 4-2. No nosso segundo confronto de hoje, a gente tem o BRCR contra o HGRE, dois fundos de lajes comerciais. Como eu comentei, são dois fundos de lajes comerciais ou lajes corporativas, como vocês preferirem. O PVP de 0,58 contra um PVP de 0,75. Então, por estar mais barato, eu vou dar o primeiro pontinho para o BRCR. E em relação aos dividendos, a gente pode ver que tem 10% ao ano contra 9% ao ano. Então, eu vou dar mais um pontinho para o BRCR. Em questão de ativos, tem 15 imóveis do BRCR contra 21 do HGRE. Então, o primeiro ponto para o HGRE. Em questão de distribuição, a gente pode ver que esses 15 imóveis estão em 2 estados diferentes e aqui em 4 estados, então mais um pontinho para o HGRE. A gestão dos dois é ativa, então nenhum vai pontuar. As taxas a gente pode ver que tem 1,75% ao ano do BRCR, enquanto o HGRE tem 1% ao ano apenas, então mais um pontinho aqui para o HGRE. Em questão da performance, nenhum existe taxa. Em questão da vacância agora, da vacância aqui embaixo a gente pode ver que tem 25% do BRCR, enquanto o HGRE tem 29%. Então os dois têm uma vacância alta, mas o HGRE tem um problema maior de vacância nesse momento. Então o BRCR vai pontuar por ter uma vacância um pouco menor. Data do IPO a gente pode ver aqui 2010 em BRCR e 2028 em HGRE. Então mais um pontinho para o HGRE por ele ser mais antigo. Questão da liquidez, a gente pode ver 26 mil negociações contra 12 mil negociações. Então mais um pontinho aqui para o BRCR. E a gente tem que pensar também no gestor, né? O Credit Suisse não está passando um momento tão interessante, então a gente sabe que o BTG Pactual está um pouco mais seguro nesse momento. Lembrando que esse gestor está tendo problemas fora do Brasil. Dentro do Brasil parece que está tudo ok, o fundo está ok,
mas pode ser que tenha algum problema, pode ser que troque a administração aí no futuro, caso tenha uma crise maior ainda do Credit Suisse. Eu acredito que não vai existir essa crise, mas é um risco que existe, então eu vou dar um ponto para o BTG Pactual. Então aqui terminou 5-4, o BRCR levou essa, mas foi muito próximo, a HGRE ficou um pouquinho atrás, questão de vacância e questão de gestor nesse momento. No nosso terceiro confronto a gente tem um confronto de shoppings, o HGBS contra o XPML. Como eu comentei, são dois fundos de shoppings, a gente pode ver o PVP de 0,84 contra 0,94. Então eu vou dar o pontinho aqui para o HGBS por estar mais barato nesse momento. Em questão de dividend yield, a gente pode ver que tem aqui 8,34 contra 9,41, né? Tem 1% a mais, então eu vou dar o primeiro ponto para o XPML. Em questão de ativos, são muito parecidos, né? Um tem 15 ativos, mas o outro tem 16. Então tem um ativo a mais, um imóvel a mais. Então um ponto aqui é para o XPML. Em questão de estados, a gente pode ver que são parecidos também. Um possui shoppings em 5 estados e o outro em 7. Então mais um pontinho para o XPML. Em questão de gestão, os dois possuem gestão ativa. As taxas a gente pode ver que é 0,6% ao ano, enquanto aqui o XP tem 0,75%. Então, por ter uma taxa um pouco mais barata, vou dar o pontinho para o HGBS. Em questão de performance, não tem taxa de performance o HGBS, já o XP tem. O XP tem 20% do que exceder a inflação mais 6%. Então, mais um pontinho aqui para o XPML, porque tem uma taxa de performance para incentivar o gestor. A vacância de 6% contra 3%, 4%, né, arredondando. Então, mais um pontinho aqui para o XPML. Em questão do IPO, a gente pode ver que um fundo é de 2007 e o outro é de 2017. Então, mais um pontinho aqui para o HGBS, por ser o fundo mais antigo. Em questão de liquidez, a gente pode ver que tem 6 mil negociações na Bolsa de Valores contra 33 mil. Então, mais um pontinho aqui para o XPML. Então, terminamos aqui com 6-3 e o XPML levou essa. No nosso quarto confronto de hoje, dois fundos de fundos, o HFOF e o RBRF. Como eu comentei, são dois fundos de fundos, é muito bom para quem está começando, são dois fundos que investem em outros fundos. A gente pode ver o PVP muito próximo, de 0,82 contra 0,81, então vou dar um pontinho para o RBR, mas o HFOF está muito próximo. Em questão de dividendos, a gente pode ver dividendos próximos também, de 10,78% ao ano contra 11,20% ao ano. Então mais um pontinho para o RBR. Em questão de ativos, eu vou deixar empatado porque os dois têm mais de 20 fundos imobiliários, eles investem em mais de 20 fundos. Distribuição, não tenho o que comentar porque são FOFs. Gestão ativa, então nenhum pontua, que é a mesma gestão. Em questão de taxas, a gente pode ver que tem uma diferença, né? A gente tem 1% aqui do RBR, enquanto no HFOF a gente tem 0,6%. Então primeiro pontinho aqui para o HFOF por estar mais barato em questão de taxas. Em relação à performance, a gente pode ver que é 20% do que excedeu o IFIX, o HFOF, contra o RBR, que é 20% do que excedeu o IGPM mais 3%, que é o índice de inflação, né? Eu gosto mais do IFIX, para ser sincero. O IFIX normalmente tem uma tendência a ser maior que a inflação, então vou marcar aqui mais um ponto para o HFOF. Vacância nenhum dos dois possui, porque eles investem em fundos, né? Data do IPO em 2018 do HFOF contra 2007 do BRBR, então mais um pontinho aqui. Em questão da liquidez, a gente pode ver que o HFOF tem 15 mil, enquanto o RBR tem 27 mil negociações na Bolsa de Valores, então mais um pontinho. Então a gente pode ver que terminou com o RBR ganhando aí de 4-2, né? Mas isso é uma variação bem pequena. No começo da semana eu fiz um outro comparativo e o HFOF tinha levado por questão do valor, está um pouquinho mais baixo, e também do dividendo ser muito próximo. No nosso quinto confronto de hoje, a gente tem dois fiagros, o Vigia contra o RZAG. Como eu comentei, são dois fundos do segmento de agronegócios, dois fiagros. O PVP a gente pode ver de 1% contra 0,99%, então está bem próximo, mas o RZAG levou essa por ter aí um PVP um pouco menor. O dividendo a gente pode ver de 15% ao ano contra 14% ao ano, então o Vigia levou essa. Em relação a ativos, a gente pode ver que tem mais de 20 CRAs, aí o Vigia, enquanto o RZAG tem 16, então mais um pontinho para o Vigia. Em questão de emissor, a gente pode ver 3 emissores de CRAs aí no Vigia contra um emissor apenas no RZAG, mais um pontinho então para o Vigia. A gestão dos dois é ativa, então nenhum vai pontuar.
As taxas a gente pode ver que são muito próximas, mas eu vou dar um pontinho aqui para o Vigia porque tem uma taxa um pouco menor. Em questão da performance, pode ver que são exatamente idênticas, então não tem como dar nenhuma taxa, nenhum ponto aqui na taxa de performance. A vacância, nenhum possui vacância. A data do IPO a gente pode ver que os dois foram de 2021, não tem muita diferença. Em questão de liquidez aí a gente pode ver que tem uma diferença grande, né, de liquidez, então os dois possuem uma ótima liquidez, mas vou dar um pontinho aqui pro Vigia. Então a gente pode ver que terminamos aqui em 5-1 pro Vigia. Nesse confronto a gente vai ter o BBPO contra o CXAG, dois fundos de agências bancárias. Como eu comentei, são dois fundos de agências bancárias, o PVP de 0,86 contra 0,66, então, por estar mais barato nesse momento, o CXAG leva o primeiro pontinho. Em questão dos dividendos yield, a gente pode ver 12% contra 10%, então um dividendo maior aqui do BBPO, mais um pontinho, o primeiro pontinho do BBPO. Em questão de ativos, a gente pode ver que tem 64 imóveis contra 32 imóveis. São muitos imóveis, muitas agências, mas vou dar um pontinho aqui para o BBPO por ter mais agências. Em questão de estados, né, a gente pode ver que é 14 estados contra 4 estados. Então o BBPO leva mais essa. Os dois possuem gestão ativa, então nenhum vai pontuar, basicamente a mesma gestão. As taxas a gente pode ver de 0,28 contra 0,58, então o BBPO vai levar essa por ter uma taxa menor. Em questão da performance, nenhum vai pontuar, nenhum tem taxa de performance, nenhum tem vacância, nenhum vai pontuar. Mas no IPO a gente pode ver, né, o fundo mais antigo aqui de 2012 contra 2021. Então eu vou colocar mais um pontinho aqui do BBPO, porque é de 2012, é mais antigo. Questão da liquidez, a gente tem 34 mil negociações na Bolsa de Valores contra 2 mil apenas. Então mais um pontinho aqui para o BBPO, e o BBPO levou essa de 6-1. Nesse confronto a gente tem dois fundos de CRIs, o Canip contra o RDM. São dois fundos aí que o pessoal está olhando bastante, porque em 2023 provavelmente vai ser o ano aí dos fundos de CRIs e dos FIAGROS. Então a gente pode ver aqui o Canip e o IRDM, os dois são do segmento de CRIs, como eu comentei, né? Fundos que investem em CRIs. O PVP de 0,95 contra 0,97, então são bem próximos, mas o Canip levou essa por 0,03, né? Por pouquíssimo, mas ele está um pouco mais barato. Em questão de dividend yield, o IRDM levou essa, porque tem um dividendo maior de 15% contra 14%. Em questão de ativos, a gente pode ver que tem mais de 90 CRIs do Canip, mas o RDM tem 120, então mais um pontinho para o IRDM. Em questão de distribuição, a gente pode ver que tem 8 emissores dessas CRIs, enquanto o RDM tem 16, então mais um pontinho para o RDM. Em questão de gestão, nenhum vai pontuar, porque possuem a mesma gestão. Taxas também possuem a mesma taxa. Performance, nenhum possui taxa de performance, também não pontua. Vacância, os dois não possuem, porque são fundos de CRIs. Data do IPO de 2016 para o Canip contra 2018 do RDM. Então mais um pontinho aqui para o Canip por ser o fundo mais antigo. Em questão de liquidez, a gente pode ver que a liquidez é basicamente aqui de 134 mil negociações na Bolsa de Valores contra 114. Então mais um pontinho aqui para o Canip. Para desempatar, eu vou utilizar aqui o gestor, né, que a gente tem aqui o Iridium contra a Quineia, e a Quineia é o maior gestor do Brasil nesse momento, não tenho que comentar. Então a gente pode ver que terminou 4-3, mas foi muito próximo, então são dois fundos com qualidade bem interessante. E no nosso último confronto de hoje a gente tem dois fundos que investem em imóveis residenciais, o LUG11 contra o RBRS. Como eu comentei, são dois fundos aí que investem em segmento residencial, imóveis residenciais. O PVP de 0,55 contra 0,56, o PVP muito próximo, mas vou dar um pontinho aqui para o LUG11 por estar um pouquinho mais barato hoje. O dividend yield de 9,40 contra 10,13, então um pontinho aqui para o RBR. Em questão de ativos, a gente pode ver que o LUG tem 4, enquanto o RBR tem 2 imóveis mais um em construção, então mais um pontinho aqui para o LUG. Distribuição, a gente pode ver que tem 3 estados diferentes, enquanto o RBR está focado em São Paulo apenas, então mais um pontinho aqui para o LUG. Os dois possuem gestão ativa, então é a mesma gestão, nenhum pontua. Em questão de taxas, a gente pode ver que tem 0,76 contra 1% ao ano, então mais um pontinho aqui para o LUG. Performance, nenhum dos dois possui performance. Vacância, não possui vacância, o RBRS, contra o LUG tem 0,4,
Então um pontinho aqui para o RBR, porque ele não tem vacância nesse momento. Data do IPO de 2019 contra 2020, mais pontinho por lucro, por ser um pouquinho mais antigo, e liquidez e problemática dos dois, né? A gente pode ver que são fundos que você vai comprar e vai ter muita dificuldade para vender, isso se conseguir comprar, né? O RBR, para ver aqui, a gente tem uma liquidez de 9, é bem problemático, enquanto que o LUG tem 173, então vou dar um pontinho aqui pro LUG, mas eu não estou feliz com essa liquidez não, eu preferia mais de 1000 para ser sincero, menos de 1000 eu acho bem problemático. Mas é isso, o LUG levou essa por 6-2. E assim terminou a nossa Copa e a gente pode ver aqui a escalação dos campeões. Aqui como goleiro eu coloquei o RBRF, porque mais ou menos o FOF é o... Normalmente quem começa a investir começa com o FOF, eu comecei com o FOF, não com o RBR, mas com o BCFF lá atrás. E aqui eu fiz várias simulações e o RBR não era o que estava vencendo, mas nesse momento, no dia de hoje, o RBR acabou levando, que a gente sabe está com um desconto bem interessante, né? Tá valendo um pouco mais de R$60 nesse momento. Nos zagueiros eu coloquei aqui o VILG e coloquei o XPML, né? Que é um fundo, o VILG no caso é um fundo de galpões logísticos, né? Um fundo aí, é um setor que está em ascensão no Brasil, então é um setor bem seguro. O XPML, que a gente sabe que é um fundo de shopping, que o brasileiro gosta muito de frequentar shoppings, então eu marquei os dois que eu acho que são fundos mais seguros. Aqui no meio de campo um pouco mais agressivos, né? A gente pode ver que tem o Vigia, um Fiagro aí, que investe em CRAs, em dívidas agrônomas, e o Canip, que é um fundo de CRI que investe em dívidas imobiliárias, né? E tem muita gente achando que vai ser o ano, né? Eu também acho que vai ser o ano de 2023 para os fundos de crise de CRAs. Então acho bem interessante o Fiagro e o Canip, de modo não tão seguros, um pouquinho mais agressivos. E o BBPO de agências bancárias, que a gente sabe que tem muita gente que não gosta de agências bancárias. Eu tive BBPO por muito tempo na minha carteira, mas hoje em dia não tenho mais, para ser sincero. Acabei substituindo por outro fundo. E aqui no ataque a gente pode ver o BRCR, que é um fundo de lajes corporativas. E aqui a gente pode ver o LUG, que eu acho que é o mais arriscado, para ser sincero, que é o setor dele é bem arriscado, né? Que é de imóveis residenciais. Então eu tenho muito receio de imóveis residenciais, eu acho que eu nunca tive um fundo de imóveis residenciais na minha carteira. A minha família tem imóveis residenciais e eu sei que é bem problemático, então por isso que eu não tenho. Se você for começar a investir, começa aqui pela zaga, pelo goleiro, né? Seria mais interessante. Agora, se você quer lucrar um pouquinho mais, talvez aqui meio de campo. Já o ataque já é um pouquinho mais perigoso, tem que tomar um pouco mais de cuidado. E aqui vocês podem ver a simulação que eu fiz no começo do campeonato. No começo do campeonato a gente tinha aí o HFOF e tinha também o RDM, né? Mudou um pouquinho aqui em questão de dividendos, questão de valorização, então acabou mudando um pouco a escalação. E não se esqueça, investidor, se você for investir, antes de investir, consulte o relatório gerencial. Sempre aqui no canal eu estou fazendo review dos relatórios gerenciais, eu comento tudo que eu vi de interessante, tudo que eu não vi, então vocês podem seguir o canal, vai ajudar vocês, mas eu recomendo mesmo que leia o relatório gerencial, assim vocês se acostumam a ver o que é importante num Fiagro, né, ou num fundo imobiliário, que a gente está mais focando aqui nessa Copa. E a gente tem aqui também alguns sites que eu citei no decorrer da Copa. O site da B3, do Plantão de Notícias, onde vocês podem encontrar o relatório gerencial. O Status Invest, que encontra várias informações, e lá em comunicados também o relatório. Funds Explorer, que no final também encontra o relatório, além de várias informações. O Clube FI também eu trouxe aqui. E hoje eu vou falar sobre um novo, que é o fiagro.com.br, né, que ele basicamente pega informações da Suno e manda aí para o site do fiagro.com.br, só que ele só lista os fiagros, fica mais fácil de estar filtrando. E é isso, investidor. Se chegou até aqui, clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Harry Maguire!